Ele parecia ótimo, mas a ex dele nunca saiu de nossas vidas. Um dia eu fechei todas as portas. Oi, meu nome é Amanda, tenho 32 anos, e eu preciso falar sobre algo que está me sufocando faz tempo. Eu conheci o Paulo há quase 2 anos numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Ele era aquele tipo de cara que todo mundo gosta. Simpático, engraçado, parecia seguro de si. No começo, tudo era leve. A gente ria de tudo, fazia planos de viagens, passava horas conversando sobre filmes, séries, até sobre política, sem brigar. Eu me sentia vista, sabe? Pela primeira vez em muito tempo, achei que tinha encontrado alguém que realmente me entendia. No início, eu me sentia muito bem ao lado dele. Ele era atencioso, mandava mensagem de bom dia, perguntava como tinha sido meu dia. Fazia questão de me apresentar para os amigos dele. Eu lembro de um dia em que ele apareceu de surpresa no meu trabalho só para me levar um café, porque eu tinha dito que estava cansada. Eu fiquei encantada. Meus amigos diziam que eu estava radiante. Minha mãe falava que nunca tinha me visto tão feliz. Eu realmente achei que tinha dado sorte. Só que, depois de uns 3 meses, as coisas começaram a mudar. Não foi de uma vez, foi aos poucos, quase imperceptível. Primeiro, ele começou a falar da ex dele, a Juliana. No início, era só um comentário ou outro, tipo, a Ju gostava desse restaurante, ou a Ju sempre reclamava desse filme. Eu achava estranho, mas tentava não ligar. Só que isso foi aumentando. Ele falava dela quase todo dia. Às vezes parecia que eu era só uma substituta, sabe? Eu tentava mudar de assunto, mas ele sempre dava um jeito de trazer ela de volta para a conversa. Teve um dia que a gente estava assistindo um filme em casa, e ele comentou: a Juliana odiava esse ator, mas eu sempre achei ele bom. Eu ri, tentei levar na brincadeira, mas aquilo ficou na minha cabeça. Em outro dia, a gente foi num restaurante novo, e ele disse: nossa, a Ju amava esse prato, ela sempre pedia. Eu comecei a me sentir desconfortável, como se eu estivesse competindo com alguém que nem estava mais ali. Eu não falava nada, porque não queria parecer ciumenta ou insegura, mas aquilo foi me incomodando cada vez mais. Depois, vieram os comentários maldosos, coisas pequenas, mas que machucavam. Uma vez, eu estava me arrumando para sair e ele falou: você vai com essa roupa? A Juliana sempre se arrumava mais para sair comigo. Eu ri, meio sem graça, mas aquilo ficou na minha cabeça. Em outro dia, eu fiz um jantar para ele e ele disse: nossa, a Ju fazia esse prato bem melhor. Eu comecei a me sentir insuficiente, como se tudo que eu fizesse fosse comparado com ela. Esses comentários começaram a virar rotina. Se eu cortava o cabelo, ele dizia: a Ju nunca mudava o cabelo. Eu gostava disso nela. Se eu falava de algum plano para o futuro, ele respondia: a Juliana era mais pé no chão, você sonha demais. Eu comecei a duvidar de mim mesma, a pensar se eu estava mesmo errada, se eu devia mudar para agradar ele. Eu me pegava pensando em como a Juliana devia ser, tentando imaginar o que ela fazia de tão certo. O pior foi quando ele começou a controlar minhas redes sociais. Ele pedia para ver minhas conversas, perguntava quem eram meus amigos, queria saber onde eu estava o tempo todo. Se eu demorava para responder, ele mandava mensagem atrás de mensagem, perguntando se eu estava com alguém. Uma vez, ele ficou bravo, porque eu curtia a foto de um amigo antigo. Disse que eu não respeitava ele, que eu era igual a Juliana, que também dava motivo. Eu tentei explicar, mas ele ficou dias sem falar direito comigo, só respondendo com aham ou tá. Teve um dia que ele me deixou esperando quase 1 hora no restaurante porque estava resolvendo coisas com a Juliana. Quando chegou, nem pediu desculpa. Só disse que ela precisava dele, que eu tinha que entender porque eles tinham uma história. Eu fiquei ali, sentada,
tentando não chorar na frente dos outros. Ele percebeu, mas só falou: "Você é muito sensível, Amanda. Precisa aprender a lidar com isso." Eu comecei a me sentir cada vez menor. Tudo o que eu fazia era motivo para crítica. Se eu reclamava, ele dizia que eu era dramática, que eu não sabia o que era um relacionamento de verdade. Eu comecei a duvidar de mim mesma, a achar que talvez eu fosse mesmo exagerada, que talvez o problema fosse comigo. Teve uma vez que ele pegou meu celular sem pedir, enquanto eu estava no banho. Quando saí, ele estava lendo minhas conversas com a Carol, minha melhor amiga. Ele ficou bravo porque eu tinha contado para ela de uma briga nossa. Disse que eu não devia expor ele, que eu era desleal. Eu tentei argumentar, mas ele ficou ainda mais irritado, dizendo que eu era igual a Juliana, que também falava dele para os outros. Eu comecei a me isolar. Parei de sair com meus amigos. Evitava falar com minha família sobre o relacionamento. Eu tinha medo de contar o que estava acontecendo e ouvir que a culpa era minha. Eu me sentia sozinha, mesmo estando com ele quase todos os dias. Eu não sabia, mas o que era certo ou errado, só sabia que eu não queria mais ser comparada, controlada, diminuída. Eu não sei em que momento eu deixei de ser eu mesma. Eu só sei que, quando percebi, eu já estava presa numa relação que me fazia mal, mas eu não conseguia sair. Eu achava que, se eu tentasse mais um pouco, se eu mudasse, talvez ele parasse de me comparar, de me controlar, de me machucar com palavras. Mas no fundo, eu sabia que não era assim que as coisas funcionavam. Quando eu comecei a perceber que as coisas estavam ficando pesadas, tentei conversar com algumas pessoas próximas. Eu não queria acreditar que estava vivendo aquilo, então buscava algum tipo de confirmação, sabe? Só que, para minha surpresa, quase ninguém parecia enxergar o que eu estava sentindo. Eu lembro de um dia em que fui almoçar na casa dos meus pais e minha mãe perguntou como estava o namoro. Eu tentei ser honesta. Disse que o Paulo estava estranho, que ele falava muito da ex, que às vezes me comparava. Ela olhou para mim, sorriu e disse: "Ah, filha, homem é assim mesmo. Eles demoram para esquecer o passado. Você tem que ser paciente, mostrar que é diferente." Eu fiquei quieta, mas aquilo me incomodou. Parecia que eu estava exagerando, que era só uma fase, que eu tinha que aguentar. Meu pai nem se envolvia. Ele só dizia que eu era adulta, que sabia o que estava fazendo. Meu irmão, o Lucas, sempre foi mais direto, mas também não ajudava muito. Uma vez, ele me viu chorando depois de uma briga com o Paulo. Perguntou o que tinha acontecido, e eu contei que o Paulo tinha ficado bravo porque eu saí com umas amigas sem avisar. O Lucas riu e disse: "Relaxa, Amanda. Ele só tá com ciúmes. Isso é normal. Você também não é fácil, né?" Eu tentei explicar que não era só ciúmes, que era controle, mas ele não deu muita bola. "Todo casal briga, Amanda. Você tá levando tudo muito a sério." No trabalho, eu também tentei desabafar com uma colega, a Fernanda. Ela ouviu, mas logo mudou de assunto dizendo que todo mundo tem problemas no relacionamento, que eu devia focar nas coisas boas. Pensa que ele te trata bem na maior parte do tempo, né? Isso é o que importa. Eu fiquei pensando se era isso mesmo, se eu estava focando só nas coisas ruins, se eu estava sendo injusta. Só que tinha uma pessoa que me ouvia de verdade. A Carol. Ela é minha melhor amiga desde a faculdade. A pessoa que sempre esteve do meu lado, nos momentos bons e ruins. A Carol nunca foi de passar a mão na minha cabeça, mas também nunca me julgou. Um dia, depois de um jantar em que o Paulo passou a noite toda falando da Juliana, eu liguei para ela chorando. Eu não consegui segurar, desabei mesmo. Contei tudo, sem filtro. Falei dos comentários, das comparações, do controle, de como eu estava me sentindo cada vez mais insegura. A Carol ficou em silêncio, só ouvindo. Quando terminei, ela disse: "Amanda, isso não é normal.
Ele tá te manipulando. Você não percebe que ele faz você se sentir culpada por tudo? Isso é abuso emocional, amiga. Você não merece isso. Eu tentei argumentar. Disse que talvez eu estivesse exagerando, que ele só estava passando por uma fase difícil, que talvez eu não estivesse sendo compreensiva o suficiente. Mas ela insistiu. Não, Amanda. Eu já vi isso antes. Ele te compara com a ex, te diminui, controla suas redes, te faz duvidar de você mesma. Isso não é amor, é controle. Você precisa se cuidar. Depois dessa conversa, eu comecei a prestar mais atenção. Percebi que toda vez que eu tentava impor um limite, ele dava um jeito de me fazer sentir errada. Se eu dizia que não queria ouvir falar da Juliana, ele falava que eu era insegura. Se eu pedia para ele parar de mexer no meu celular, ele dizia que eu devia ter algo a esconder. E quando eu ficava triste, ele dizia que eu era dramática demais. Mesmo assim, todo mundo ao redor continuava minimizando. Ele só tá inseguro. É só uma fase. Todo mundo tem um passado. Só a Carol me apoiava de verdade. Ela me mandava mensagens, perguntava como eu estava, me lembrava de quem eu era antes de tudo isso. Às vezes eu achava que ela era a única pessoa que realmente enxergava o que estava acontecendo. Teve um dia que a Carol me chamou para tomar um café. Eu estava cansada, com olheiras, sem vontade de conversar. Ela olhou para mim e disse: "Você não é mais a mesma, Amanda. Você tá apagada. Parece que perdeu a alegria. Eu fico preocupada de verdade." Eu tentei sorrir. Disse que era só uma fase, que eu ia ficar bem. Mas ela não acreditou. "Você não percebe que ele tá te isolando? Você quase não sai mais, não fala com ninguém, só vive em função dele. Isso não é saudável." Razão. Eu realmente tinha me afastado de todo mundo. Parei de sair com meus amigos, evitava falar com minha família sobre o relacionamento. Eu tinha medo de contar o que estava acontecendo e ouvir que a culpa era minha. Eu me sentia sozinha, mesmo estando com ele quase todos os dias. Eu não sabia mais o que era certo ou errado, só sabia que eu não queria mais ser comparada, controlada, diminuída. Mesmo assim, era difícil aceitar. Eu queria acreditar que era só uma fase, que ele ia mudar, que tudo ia voltar a ser como no começo. Mas no fundo, eu sabia que não era assim que as coisas funcionavam. Eu só não tinha coragem de admitir, nem para mim mesma. A Carol foi a única que me deu força para questionar tudo isso. Ela me fez enxergar que eu não estava louca, que o que eu estava sentindo era real, que eu não precisava aceitar aquilo como normal. Ela me lembrou de quem eu era antes, de como eu era feliz, confiante, independente. E mesmo que eu ainda não soubesse o que fazer, só de ter alguém do meu lado, alguém que realmente me entendia, já fazia toda a diferença. Eu comecei a me sentir presa, como se estivesse num quarto sem janelas, sem ar. Era estranho porque por fora parecia que estava tudo bem. Eu ainda postava fotos com o Paulo. Ainda sorria nas festas de família. Ainda respondia: "Tá tudo ótimo", quando alguém perguntava. Mas por dentro, eu estava desmoronando. Eu não dormia direito. Vivia ansiosa, sempre esperando o próximo comentário, a próxima comparação, a próxima briga. Eu acordava no meio da noite pensando no que tinha feito de errado, tentando lembrar se tinha dado algum motivo para ele desconfiar de mim, se tinha falado algo que pudesse ser mal interpretado. Eu sentia culpa o tempo todo. Culpa por não ser suficiente, por não conseguir fazer ele esquecer a ex, por não ser paciente como todo mundo dizia que eu devia ser. Eu tinha medo de terminar e me arrepender, medo de ficar sozinha, medo de nunca mais encontrar alguém. Mas ao mesmo tempo, eu tinha medo de continuar e me perder de vez. Eu me sentia dividida, como se estivesse sempre em cima do muro, sem saber para que lado pular. Eu comecei a duvidar de tudo. Será que eu estava exagerando? Será que eu era mesmo sensível demais? Será que todo mundo passa por isso e eu que não sei lidar? Eu me pegava pensando nessas coisas o tempo todo. Às vezes,
Eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais. Eu, que sempre fui independente, segura, agora estava ali, pedindo permissão para tudo, com medo de falar, de agir, de ser eu mesma. Teve um dia que eu estava na casa dele e a Juliana ligou. Ele atendeu na minha frente. Ficou quase meia hora conversando, rindo, como se eu não estivesse ali. Quando desligou, eu perguntei se ele não achava estranho. Ele respondeu: "Você nunca vai entender. A Juliana sempre foi minha melhor amiga. Se você não consegue lidar com isso, o problema é seu." Eu fiquei em silêncio, sentindo um nó na garganta. Eu queria gritar, queria ir embora, mas não consegui. Fiquei ali, quieta, tentando não chorar. Depois disso, eu comecei a evitar sair com ele. Dizia que estava cansada, que tinha trabalho, que precisava ficar sozinha. Ele começou a perceber. Ficou mais agressivo, mais controlador. Dizia que eu estava me afastando, que eu devia estar com outro. Eu tentava explicar, mas ele não ouvia. Só falava da Juliana, de como ela era diferente, de como ela nunca faria isso com ele. Eu me sentia cada vez mais sozinha. Até a Carol começou a se preocupar. Um dia, ela me chamou para tomar um café e disse: "Amanda, você precisa sair disso. Você não é essa pessoa. Ele não vai mudar. Você precisa pensar em você." Eu chorei. Disse que não sabia como fazer isso, que tinha medo. Ela me abraçou e disse: "Eu tô aqui. O que você decidir, eu vou te apoiar." Eu comecei a ter crises de ansiedade. Meu coração disparava do nada. Eu sentia falta de ar, vontade de chorar sem motivo. Eu não conseguia me concentrar no trabalho. Esquecia compromissos, perdia prazos. Meus colegas começaram a perceber. Mas eu só dizia que era cansaço, que estava tudo bem. Eu não queria que ninguém soubesse o que estava acontecendo de verdade. Teve uma noite em que eu não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Lembrei de todas as vezes que ele me comparou com a Juliana, de todas as vezes que ele mexeu no meu celular, de todas as vezes que ele me fez sentir errada. Lembrei de como eu era antes, de como eu gostava de sair, de conversar, de rir alto. Agora, eu mal conseguia olhar as pessoas nos olhos. Eu tinha medo de tudo, até de mim mesma. Eu comecei a pensar em terminar, mas só de imaginar a reação dele, eu travava. Eu sabia que ele ia dizer que eu era ingrata, que eu não sabia valorizar o que tinha, que eu era igual a Juliana, que só sabia fugir dos problemas. Eu tinha medo de ouvir tudo isso. Medo de acreditar que era verdade. Eu tinha medo de ficar sozinha, de não conseguir seguir em frente. Eu também sentia vergonha. Vergonha de ter deixado chegar nesse ponto. Vergonha de não ter percebido antes. Vergonha de não conseguir sair. Eu pensava em tudo que a Carol tinha falado, em como ela me via antes, em como ela me via agora. Eu queria ser forte, queria conseguir dar um basta, mas eu não sabia como. Eu me sentia fraca, perdida, sem direção. Teve um dia que eu estava no trabalho e recebi uma mensagem dele. "Onde você está? Por que não respondeu ainda? Tá com quem?" Eu senti o coração disparar, as mãos suando. Eu estava numa reunião, não podia responder na hora. Quando saí, tinha mais de 10 mensagens dele, todas perguntando a mesma coisa. Eu respondi, expliquei, mas ele não acreditou. Disse que eu estava mentindo, que eu devia estar escondendo alguma coisa. Eu chorei no banheiro, sozinha, sem saber o que fazer. Eu comecei a pensar que talvez eu nunca fosse conseguir sair disso, que talvez eu tivesse que aceitar, que era assim mesmo, que todo mundo passa por isso. Mas no fundo, eu sabia que não era normal. Eu só não sabia como mudar. Eu queria pedir ajuda, mas tinha medo de ser julgada, de ouvir que a culpa era minha, de ouvir que eu estava exagerando. Eu me sentia exausta. Era como se eu estivesse carregando um peso enorme, sozinha, sem ninguém para dividir. Eu queria gritar, queria sumir, queria voltar a ser quem eu era antes,
mas eu não sabia por onde começar. Eu só sabia que não aguentava mais viver assim. Agora, eu tô aqui, falando com vocês, porque eu realmente não sei mais o que fazer. Eu fechei todas as portas. Bloqueei o Paulo, apaguei as fotos, tirei ele das minhas redes. Mas mesmo assim, parece que ele ainda tá aqui, na minha cabeça, me fazendo duvidar de tudo. Eu fico pensando se eu fiz a coisa certa, se eu fui justa, se eu não devia ter tentado mais. Eu me pergunto se eu não fui fraca, se eu devia ter aguentado mais um pouco, se eu devia ter sido mais paciente, como todo mundo dizia. Eu lembro do dia em que decidi terminar. Não foi uma briga, não foi um escândalo. Foi só um momento de silêncio, depois de mais uma discussão sobre a Juliana. Ele tinha dito de novo que eu nunca ia entender a relação deles, que eu era insegura, que eu precisava confiar mais. Eu fiquei olhando para ele, tentando encontrar alguma coisa do Paulo do começo. Aquele cara que me fazia rir, que me fazia sentir especial. Mas eu não encontrei. Eu só vi alguém que me fazia mal, que me fazia sentir pequena. Eu não chorei, não gritei, não implorei. Só disse que não dava mais, que eu precisava pensar em mim. Ele ficou em choque. Tentou argumentar. Disse que eu estava exagerando, que eu ia me arrepender. Mas pela primeira vez, eu não cedi. Eu fui embora, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, eu me senti estranha. Era como se eu tivesse perdido uma parte de mim, mas ao mesmo tempo, como se eu tivesse recuperado o ar. Eu chorei muito, me senti sozinha, me senti culpada. Eu pensei em voltar atrás, pensei em ligar para ele, pedir desculpa, dizer que eu podia tentar de novo, mas aí eu lembrava de tudo que eu passei, de todas as vezes que eu me senti mal, de todas as vezes que eu fui comparada, diminuída, controlada. E eu respirava fundo, tentando me convencer de que eu tinha feito o certo. Só que não é fácil. Eu ainda acordo no meio da noite pensando nele, pensando na Juliana, pensando em tudo que eu vivi. Eu ainda me pego olhando as redes sociais, tentando ver se ele postou alguma coisa, se ele já está com outra pessoa, se ele sente minha falta. Eu ainda sinto medo de encontrar ele na rua, de ouvir alguma coisa, de ser julgada. Eu ainda sinto vergonha de contar para as pessoas o que aconteceu, de admitir que eu deixei chegar nesse ponto. Eu fico me perguntando se eu sou fraca, se eu devia ter aguentado mais, se eu devia ter sido mais compreensiva. Eu fico pensando se eu exagerei, se eu fui injusta, se eu não entendi o lado dele. Eu fico lembrando das conversas com a Carol, das vezes que ela me disse que eu precisava me cuidar, que eu precisava pensar em mim. Eu tento acreditar nisso, mas é difícil. Eu me sinto perdida, sem saber para onde ir, sem saber como recomeçar. Eu também sinto raiva. Raiva de mim mesma, por ter deixado chegar nesse ponto. Raiva dele, por ter me feito duvidar de quem eu sou. Raiva das pessoas que minimizaram tudo, que disseram que era normal, que eu estava exagerando. Eu queria gritar para todo mundo ouvir que não é normal, que não é exagero, que dói de verdade. Eu queria que as pessoas entendessem que abuso emocional não é só grito, não é só agressão física. É esse sentimento de não ser suficiente, de não ser ouvida, de não ser Alguém já passou por isso? Alguém já se sentiu assim, preso numa relação que parece perfeita por fora, mas que por dentro te destrói aos poucos? Eu fico me perguntando se eu sou a única, se eu sou fraca, se eu devia ter feito diferente. Eu queria ouvir de vocês. O que vocês fariam no meu lugar? Eu tô exagerando? Ou eu finalmente fiz o que precisava ser feito? Eu me sinto culpada, mas ao mesmo tempo aliviada. É estranho, porque eu ainda sinto falta dele, mas também sinto medo de voltar para tudo aquilo. Eu queria entender por que é tão difícil sair de uma relação assim. Por que a gente se apega tanto, mesmo sabendo que faz mal? Eu queria ouvir de vocês. Como vocês lidaram com isso? Como vocês conseguiram seguir em frente? Como vocês conseguiram confiar de novo? Eu tô tentando me reconstruir,
mas é difícil. Às vezes eu acho que nunca mais vou confiar em ninguém. Outras vezes eu penso que talvez isso tudo tenha sido necessário para eu aprender a me valorizar. Mas no fundo, eu só queria saber se eu tô sozinha nisso. Ou se tem mais gente passando pelo mesmo. Se você já passou por algo parecido, me conta. Eu preciso ouvir que eu não tô louca, que eu não tô exagerando, que eu não tô sozinha. Eu também queria perguntar: como vocês lidaram com a culpa? Como vocês conseguiram parar de se culpar, de se questionar o tempo todo? Como vocês conseguiram se perdoar por ter ficado tanto tempo numa situação assim? Eu sinto que preciso de respostas, de conselhos, de apoio. Eu não quero mais me sentir sozinha. Não quero mais carregar esse peso sozinha. Obrigada por me ouvirem. Eu precisava desabafar. Eu precisava colocar tudo isso pra fora. Se você já passou por isso, ou conhece alguém que passou, me conta. Me diz o que você faria no meu lugar. Me diz se eu tô exagerando, se eu devia ter tentado mais, ou se eu finalmente fiz o que precisava ser feito. Eu só quero saber que eu não tô sozinha.